Já parou para pensar por que o trabalho se organiza do jeito que a gente conhece? Pois é, muito disso tem a ver com uma ciência da eficiência. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessas ideias que, olha, revolucionaram completamente o ambiente de trabalho moderno. Imagina só, começo da era industrial, as fábricas, muitas vezes um caos total, pura ineficiência. E a pergunta que não queria calar era justamente essa. Como é que a gente transforma essa bagunça toda em um motor de produtividade? Foi esse o problemão que os pioneiros da gestão resolveram encarar de frente. E a resposta para esse caos não veio de uma pessoa só, não. Veio de um grupo de pensadores, os verdadeiros arquitetos da gestão moderna. Eles partiram de uma crença que, para a época, era super radical, a de que o trabalho podia ser estudado, medido, otimizado, igualzinho a qualquer processo da ciência. No centro desse movimento todo estava o Frederick Taylor, claro, mas ele não estava sozinho nessa. Tinha gente como o casal Frank e Lillian Gilbreth, que eram mestres em estudar movimentos, e também o Henry Gantt, famoso pelos seus gráficos de planejamento. Todos eles foram cruciais para construir os pilares dessa nova ciência. Juntos, a meta deles era criar um sistema de verdade para o trabalho. Ok, então o primeiro passo para otimizar o trabalho era entender ele nos mínimos detalhes. A ideia era literalmente pegar cada tarefa e quebrar em pedacinhos, sabe? Analisar cada movimento, cada segundo, numa busca sem fim pelo jeito mais eficiente de se fazer qualquer coisa. E o processo era super metódico, um passo a passo rigoroso. Primeiro, cada função era dividida em suas partes básicas. Depois, mediam o tempo para fazer cada uma dessas partes, sempre buscando um padrão de performance ideal. E, por fim, qualquer movimento considerado desnecessário, era eliminado. O resultado? Um fluxo de trabalho que, na teoria, era perfeitamente otimizado. E bem no meio dessa medição toda, tinha esse conceito do homem ideal. A lógica era a seguinte: encontrar o trabalhador mais apto, mais rápido para uma tarefa, e usar o desempenho dele como padrão a ser seguido por todo mundo. É uma ideia bem controversa, né? Porque, ao buscar um padrão único, corria-se o risco de ignorar as diferenças de cada um e criar uma pressão às vezes até desumana para todo mundo se encaixar naquilo. E isso não ficou só na teoria, não. O casal Gilbert, por exemplo, aplicou isso na prática. No famoso estudo deles sobre assentamento de tijolos, eles analisaram os movimentos dos pedreiros e, olha que incrível, conseguiram reduzir o número de movimentos de 18 para apenas 5. Isso mais do que dobrou a produtividade. Era a ciência da eficiência em plena ação. O segundo pilar dessa nova filosofia era a especialização total. Bom, se cada tarefa já tinha sido analisada e otimizada, o próximo passo lógico era dar aos trabalhadores uma única e repetitiva função. A ideia era transformar cada um deles em um especialista em uma pequena parte de um processo muito maior. Mas olha, é super importante entender que essa ideia de divisão do trabalho não foi inventada por Taylor. Como a citação aí aponta, isso já vinha de muito antes, de economistas como Adam Smith. Ele, lá em 1776, já descrevia como uma fábrica de alfinetes podia aumentar drasticamente sua produção só por dividir o processo em tarefas simples e especializadas. Isso foi uma mudança gigantesca na natureza do trabalho. A gente saiu do modelo do artesão, aquela pessoa que dominava um ofício do começo ao fim, com um monte de habilidades diferentes, e foi para o modelo da linha de montagem. Nela, cada trabalhador virava um especialista em uma única pecinha da máquina, com uma habilidade super profunda, mas extremamente limitada. A combinação da análise detalhada das tarefas com a especialização total do trabalhador criou um legado que moldou não só as fábricas, mas todo o mundo do trabalho. E as suas consequências a gente sente até hoje em quase todos os setores da economia. Então, para resumir a ópera, a administração científica propôs um sistema onde o trabalho era racionalizado, as pessoas eram especializadas, os processos eram padronizados e tudo era focado num único objetivo: a maximização da eficiência. Era a busca por uma máquina de produção perfeitamente azeitada. Isso tudo nos leva à questão fundamental, uma que ecoa até hoje. Ao buscar eficiência máxima, será que não se corre o risco de desumanizar o trabalho? A busca pela produtividade perfeita justifica a perda de autonomia e de criatividade? Essa tensão continua definindo o ambiente de trabalho moderno e deixa aí uma pergunta para a gente refletir.